Como é bom poder te sentir. Nada é melhor do que te ter aqui comigo. Preciso tanto voltar. Gênesis capítulo 14. Hoje nós vamos levantar um clamor pela salvação da nossa família. Então eu quero nesta noite deixar você chamar a sua atenção sobre a urgência de você ou nós ganharmos a nossa família para Deus e também manter a nossa família em comunhão com Jesus, tá? Nós vamos ver aqui algumas passagens nessa noite que não é muito agradável, as passagens que nós vamos estar lendo depois, mas são para poder nos alertar com relação à salvação, tanto nossa como da nossa família, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 14, nós vamos ler do versos 10 ao versos 16. Diz assim: Ora, o vale de Sidim estava cheio de poço de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nele e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Maré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartindo contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens. Diga comigo, trouxe de novo todos os bens. E também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Pai querido e santo, te louvamos pela tua imensa graça, que é abundante sobre as nossas vidas. Como diz a tua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, pedimos a tua luz, a tua direção e o entendimento da tua palavra. Meu Senhor, esse culto aqui é o culto voltado para a família. Meu Deus, então nos dá a compreensão, ó Pai, de como criar uma família, como manter uma família, como cuidar de uma família, e como, meu Pai amado, manter a família aos pés da cruz. Senhor, nos abençoa nesta noite para a tua glória, em nome de Jesus, e todos digam graças a Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nós vamos aqui ler outras passagens da Bíblia, e daqui a pouco nós vamos estar orando pela nossa família. Eu quero aqui nesta noite
eu quero falar sobre a urgência de nós trabalhar pela salvação da nossa família e também a urgência de nós termos a nossa família edificada na palavra de Deus. E nós vamos ler aqui algumas passagens, porque muitas das vezes a gente às vezes está tão acostumado. Eu quero ver passagem bíblica onde fala de promessa, disso e daquilo, e a gente acaba esquecendo que a Bíblia também tem o outro lado dela. E eu quero tomar aqui como base esse alerta com relação à família. Eu quero tomar aqui como base a vida de Ló e da sua família. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão para que ele saísse da sua casa, do meio da sua parentela e fosse para a terra que Deus iria mostrar. E por algum motivo, por falta de vigilância, não sei, Abraão ele cometeu um grande erro, ele levou o seu sobrinho Ló. E a ordem de Deus foi para que Abraão saísse da sua parentela. E Ló era sobrinho de Abraão. E a Bíblia fala que no decorrer da caminhada, a Bíblia fala então que Abraão era um homem que foi se enriquecendo, mas fala também que Ló foi um homem que tinha muitos gados. Ló também estava se enriquecendo. E houve um momento então que Abraão, ele vira para o seu sobrinho e diz: olha, não é bom que haja brigas entre eu e você, porque nós somos parentes, mas vamos fazer o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Bíblia, então, que Ló, ele olha para o lado das campinas do Jordão, todo regado. E Ló, então, ele escolheu as campinas do Jordão. E diz a Bíblia que isto era antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Há uma série de ensinamento aqui para nós, que não vem o caso aqui agora. Então diz a Bíblia então que Ló e Abraão então eles se separam. E é interessante, amado irmão, guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Você tem que viver em cima da promessa que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma promessa para a vida de cada pessoa que está aqui. Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa que está aqui. Em momento algum você vê Ló oferecendo algum altar ao Senhor. Em nenhum momento você vê Ló invocando o Senhor Todo-Poderoso. E Ló, ele nos ensina tanta coisa, porque a Bíblia fala que Ló era justo. Mas aprendemos uma lição aqui com Ló. O crente justo, mas que no entanto constrói a sua vida ou leva a sua família a viver nos parâmetros dos ensinamentos do mundo. Já viu quando a gente começa a defender princípios que não tem nada a ver com a vida cristã? E isso no decorrer do tempo vai vir um reflexo sobre a nossa família. Então diz a Bíblia então que Ló, ele foi morar então em Sodoma e Gomorra. E
essa epidemia de homossexual, né, travesti, isso é o retrato de Sodoma naquela época. Homens tendo relação com homens. Então, porque Sodoma e Gomorra é o retrato do mundo perdido na lama do pecado. E Ló foi escolher esse lado de lá. Porque Ló, ele não escolheu o lado de Sodoma, ele não escolheu pela fé. Ele foi por aquilo que os seus olhos viam. E o crente, ele não vive por aquilo que vê. O crente, a igreja, ela tem que viver pela palavra. Nós temos que viver pela palavra. E com a palavra é o seguinte: primeiro você crê, e depois você toma posse do seu milagre. Então diz a Bíblia então que Ló então foi para Sodoma e Gomorra, e ali ele vive lá com a sua família. E diz a Bíblia que havia um rei na cidade de Sodoma e Gomorra, que ele tinha o domínio, ele dominava aquela área ali. E as pessoas então pagavam atributo àquele rei. Então diz a Bíblia que aqueles reis que pagavam tributo, eles chegaram então a uma certa conclusão e disseram: sabe uma coisa? Não vamos ficar pagando tributo não. Porque a gente fica pagando tributo e a gente não fica vendo o resultado de nada. A gente fica plantando para poder dar para o inimigo. E diz a Bíblia então que esse rei que dominava ali, o nome desse indivíduo Mardocalomeu. Olha o nome do indivíduo. Então diz a Bíblia que ele então, quando ele viu que os outros não queriam viver debaixo das suas asas, ele então levantou uma guerra contra esses reis. Então o que acontece? Eles chegam ali, eles então começam a guerrear contra aqueles que queriam sair debaixo do seu domínio. E então aqueles 5 reis, eles conseguem então dominar os 4 reis que haviam ali dentro. E então o que acontece? Eles vão lá, eles dominam a cidade por completo, e ali então eles pegam e vão saquear toda a cidade, Sodoma e Gomorra. E diz a Bíblia que eles cometeram um grande erro, porque eles também levaram Ló, levaram a sua família em cativo e tomaram todos os bens de Ló. Então observe bem, meus amados. Então diz a Bíblia que alguém que escapou chegou até Abraão, porque ainda Abraão não tinha o nome dado por Deus. Ele disse: Abraão, olha, Sodoma e Gomorra foram invadidos e levaram cativo Ló, a sua família, e roubaram todos os seus bens. Diz a Bíblia então que Abraão, ele pega 318 homens preparados, e eles então vão atrás do inimigo. E diz a Bíblia que Abraão, ele guerreia contra os reis, liberta Ló, liberta a família de Ló e toma os despojos, a riqueza de Ló de volta. Tirou da mão do inimigo. O que é que nós aprendemos com a história da vida de Ló?
Meus amados irmãos, o que nós aprendemos aqui é que nós estamos numa batalha espiritual. E a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito? O que você tem feito pela salvação da sua família? O que você tem feito para que o seu lar viva em harmonia? O que você tem feito para você tomar posse das promessas de Deus que estão aqui contidas para a sua vida? Você tem que fazer algo. Você tem lutado pelos seus objetivos. O que você tem feito em prol dos seus sonhos, dos seus ideais? O que você tem feito para conquistar o filho que se perdeu? O que você tem feito para poder restaurar o casamento que não está muito legal? O que você tem feito? Abraão, ele foi à guerra. Ele foi libertar a sua família. Abraão, ele tomou uma posição na vida. E é exatamente isso que eu e você temos que fazer. Nós temos que entrar para uma batalha espiritual. Nós temos que exigir que o inimigo larga aquilo que é nosso de direito. Você tem o direito da felicidade. Mas eu não sou feliz. Você não é feliz porque tem um demônio que não quer que você seja feliz. Abraão, ele regaçou a manga da camisa. Ele foi lá para poder libertar a sua família. E a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito para poder salvar a sua mãe e o seu pai que vive no catolicismo? O que você tem feito, meu amado irmão? Me desculpa se tem algum católico aqui nessa noite. Nós não temos nada contra a religião, mas o único caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus. O que você tem feito? Eu disse quarta-feira, tem irmãos aqui que nunca trouxe a família dele num trabalho especial aqui da igreja. Aí você vê a sua família presa lá no catolicismo. Você vê, de repente, um membro da sua família vivendo no engano da bruxaria. E você como um homem de Deus, e você como uma mulher de Deus, o que você tem feito para Deus libertar a tua família, para Deus libertar o teu lar? Você tem que fazer alguma coisa. Porque aqui na vida, aqui no mundo, Deus conta comigo, Deus conta com você. Nós somos instrumento da graça de Deus aqui nesse mundo. Eu lembro, porque eu vi o meu cunhado Simar aqui, eu lembrei uma vez que fomos passar o Natal na casa deles lá, né? Aí, e o meu sogro, ele era muito católico. Ele era tão católico como a mãe do pastor Ivan. Aí teve lá na hora lá da ceia, o meu sogro ficou na sala. E todo mundo na beirada da mesa. Mas eu fiquei invocado. Não, se for para mim poder estar com vocês aqui na ceia, eu não aceito os seus pais ficar fora da mesa. Tem que estar aqui com a gente. E a família sempre pregando para ele, falando do amor de Deus,
falando, pregando o evangelho, mostrando para ele o caminho. Meu irmão, o meu sogro, o homem que era católico. Que coisa linda, né? Aí de repente o meu sogro, ele abre o coração, entrega a vida dele para Jesus. E eu tive o privilégio de poder passar o meu sogro pelas águas. Que deve ter uns 2 anos que ele faleceu, mais ou menos isso, né? Oi? Pelo amor de Deus, estou mais perdido ainda. Não tem nenhum ano, estou falando em 2. Sabe? Então assim, mas por quê? Ali a família ali, ó, pai, olha, Jesus é o caminho. Né? A gente via o meu cunhado, o Genesi, né? trazendo o pai dele doente para a igreja. Aí está lá o teu pai católico, a tua mãe católica, lá em casa, lá, meu irmão, né, que pode andar, você tem carro, você poderia pedir alguém poder buscar lá, e de repente você não faz isso. A pergunta que eu faço para você: o que você tem feito pela salvação da tua família? Irmão, nós temos que pregar o evangelho. Abraão, ele toma posição na vida. Ele foi lá poder libertar a família. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas. Lucas. Lucas capítulo 11. Oh, meus amados irmãos, nós temos que acordar. Nós temos que acordar para o nosso propósito que nós queremos diante de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 21, 22 e 23. Diz assim, 21. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide o despojo. 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Jesus está dizendo, olha aqui para nós, meu amado.
e te chamar uma vez. Como é bom poder te ser. Nada ter aqui comigo, Deus. Preciso tanto voltar.